De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, com a TV Fortaleza, canal 6 também da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações do nosso convidado, o Dr. Dorico Monteiro, presidente do Centec, e para discutir com o Dorico, os nossos debatedores, os professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria começar, o Dorico. O jornal O Povo da semana que passou, em sua página de opinião, trouxe 4 artigos, um deles assinados pelo Dr. Dorico, cujo título é Universalização do Itinerário Formativo. Traduza aqui para o assinante o que é que isto significa na sua concepção filosófica de educação. Isso. Arnaldo, essa questão do itinerário formativo, eu tenho visto como um grande desafio para o Brasil. E aí nós temos questões que estão ligadas às raízes históricas nossas, tem questões ideológicas, e tem questões que eu acho que estão no campo das políticas públicas, né? Então, o itinerário formativo é aquele percurso, né, que o estudante faz entre o momento que a criança entra em contato com os primeiros processos de alfabetização, e ali ela vai estruturando no seu modelo mental, no seu projeto de vida, esse itinerário para o que ela quer ser no futuro. E isso, se a gente for ver no mundo, você tem situações distintas, né? Então, por exemplo, a gente fala muito do milagre japonês, do milagre do oriental e tal. O Japão, para a gente ter uma ideia, do final do século XIX para o século XX, o Japão tinha 2% de analfabetos, né? Uma língua complexa, um alfabeto complexo, mas a estrutura do povo já estava voltada para a questão da educação. Nós temos, na nossa raiz histórica, uma colonização onde, do ponto de vista da sua formação histórica, o processo escravocrata construiu no Brasil, além de um processo civilizatório, que eu diria, extremamente perverso, ele construiu uma ideologia dominante da sociedade, e que eu chamo que diria que ela construiu 2 itinerários formativos, um da Casa Grande e um da Senzala. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: toda a estrutura que o Estado brasileiro, mesmo no século XX, que começou a discutir a alfabetização, a preocupação era saber ler e escrever. Mas isso não é o que as pessoas precisam. Quer dizer, saber ler e escrever, isso é uma coisa que já tem que estar dada para as pessoas. Mas o que as pessoas precisam na educação é construção de um ofício, é a construção de um itinerário formativo para que ele possa, ao entrar na escola, ele possa concluir o seu estudo e daquele estudo ele tirar um proveito para o seu sustento futuro e entrar no mercado de trabalho. Construir uma aliança entre o mundo da educação e o mundo do trabalho, que a juventude possa adquirir nesse processo esperança para ela do que ela vai ser no futuro, e ela se inserir no mercado de trabalho, tirar o seu sustento e inclusive se ressignificar dentro desse ofício à medida que o próprio mercado exige ou o mundo do trabalho exige. Quando você fala que o Brasil criou 2 percursos no itinerário formativo, um da Casa Grande e o outro da Senzala, em outras palavras, você quer dizer o seguinte: da Casa Grande, os classes médias e ricos resolveram o seu problema há muito tempo, buscando uma escola de qualidade onde ela existe. E os filhos vão até a universidade. Exato. A Senzala, o filho do trabalhador, que é a grande massa do povo brasileiro, esse tem uma escola pública ainda medíocre, pode-se dizer assim, de qualidade sofrível, para ser apenas elegante, né? Onde as pessoas saem sem saber ler, sem saber escrever, sem compreender o que lê. É isso que você quer dizer? Exatamente. Exatamente isso. E agregando aí questões que eu considero importantes, porque mais grave do que isso também é uma moral que foi construída de que isso é normal. Então você tem uma estrutura de escola privada, que tem um custo alto no valor no cotidiano de manutenção da classe média,
um Estado que faz a renúncia fiscal do dinheiro que você paga na escola privada, e uma universidade pública, no grosso dela, que praticamente só quem entra nessa universidade pública é quem vem da escola privada. Bom, eu vou pegar... Então isso me parece aí, quer dizer, uma contradição profunda. E aí, quando o país está em recessão, talvez essas coisas não fiquem claras. Quando o país começa a crescer, aí evidencia essas grandes questões que estão colocadas hoje. Como eu estou aqui diante de dois professores universitários, e inclusive voltados exatamente para essa área de educação, tanto o professor Clécio quanto o professor Rui Martinho, eu vou pedir então a participação. Professor Rui, poder-se-ia então concluir, a partir do que fala o professor Odorico, que você tem aí dois problemas combinados. Um é a ausência de políticas públicas voltadas efetivamente para uma educação que atenda os fins que esse país está, nesse instante, a exigir, e o outro, e essa ausência dessa política pode ser por omissão, pode ser por falta de percepção, pode ser por qualquer coisa, menos por falta de dinheiro, pelo menos nos tempos atuais, porque tem dinheiro para a educação, é o que se ouve falar. E você tem um outro, como consequência desse, até mais grave, que é de gestão. O panorama da educação brasileira pode ser visto em duas perspectivas diferentes. A gente pode olhar no retrovisor ou pode olhar para frente. Né? Se a gente olha para o retrovisor, o doutor Odorico acabou de citar aqui um dado sobre o Japão, que no início do século XX, só 2% da população não era alfabetizada. Nós tínhamos 80% da população não alfabetizada. Então, durante o século XX, isso foi tratado de modo a se conseguir um avanço muito grande. Embora tenhamos continuado atrás de qualquer país minimamente desenvolvido. Né? Mas aí, pelo fim da década de 90, nós estávamos praticamente com uma cobertura da população em idade escolar, com vaga para essa população no ensino fundamental. Né? Agora, se a gente olhar para frente, aí a gente tem algumas dificuldades, porque essa expansão qualitativa do ensino, de modo a cobrir aquela grande demanda... Essa expansão quantitativa. Expansão quantitativa. Trouxe também um certo sacrifício do aspecto qualitativo do ensino. Né? Tanto por motivos ligados à gestão, como pelo próprio processo de democratização da escola. Porque nós passamos a incluir na escola uma parcela da população que tem um problema que o Cláudio de Moura Castro chamou de família educogênica e de educabilidade. Então você tem estudantes que os pais não são alfabetizados ou são apenas formalmente escolarizados durante um pequeno período de escolarização, mas são analfabetos funcionais. E a falta de alguém que dê um reforço escolar em casa faz uma diferença muito grande. Né? As pesquisas todas mostram que a escolaridade dos pais guarda relação com o desempenho dos filhos na escola. E isso está criando um novo problema, porque enquanto nós alcançamos uma cobertura razoável em termos quantitativos, nós estamos a braços com um novo fenômeno que é o analfabeto funcional. Né? Inclusive com muitos anos de escolaridade. Não é só quem fez 1 ano ou 2 na escola que sai analfabeto funcional. Né? Acho que o grande desafio é esse. E um aspecto, por outro lado, me parece alvissareiro, é que nós estamos nos desarmando dos preconceitos com relação ao ensino técnico e à profissionalização no ensino médio. Havia, durante todos os anos 70 e 80, uma enorme resistência a isso. Né? E curioso que essa resistência era mais forte quando nós mais precisávamos, porque aí no fim dos anos 80, ou na metade dos anos 80, a economia brasileira estava empregando 51% da sua mão de obra no setor industrial. Hoje isso caiu. Precisaria de muito mais gente. Hoje isso caiu. Tem havido uma certa desindustrialização relativa. Não em termos absolutos, mas em termos relativos. E hoje a parcela da população ocupada na indústria é menos de 50%. Nós exportávamos predominantemente, no início da década de 80, produtos industrializados. Hoje voltamos a ser exportadores de produtos primários. E no entanto, estamos com uma consciência maior da necessidade de qualificar a mão de obra. Isso eu acho que é um bom sinal.